Quero cumprimentar a todos e todas, a você que nos acompanha, e dizer nesse início duas coisas. Para começar, a primeira delas é que, assim que começou essa pandemia, e os médicos insistiam que o maior prejuízo no ser humano era nos pulmões, tantos respiradouros, a necessidade nos hospitais, acreditava-se que era uma doença que atingia sobretudo os pulmões, né? Um vírus que atacava sobretudo os pulmões. E hoje se sabe que não é assim, que acaba tendo uma generalização em vários órgãos, depois que se conheceu mais a Covid-19, hoje se tem essa clareza maior. Mas antes se acreditava verdadeiramente que era uma doença um vírus que atingia sobretudo os pulmões. Bem, quando eu tomei pé disso, a coisa mais forte que me vinha era Espírito Santo. Porque Espírito Santo é respiração, Espírito Santo é ar, Espírito Santo, arruá, é, sobretudo, respiração, esse movimento que passa pelo gutural, pela garganta, pelas narinas, de inspiração e expiração, esse sopro. Então, tudo que eu ia fazer já em quarentena, eu dizia: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, enche os meus pulmões, vem Espírito Santo, enche-me de ar, vem Espírito Santo, enche-me de vida, vem Espírito Santo e passa por todos os alvéolos do meu pulmão, todos os lugares, vai enchendo o Espírito Santo, porque tu chegas onde esse vírus não é capaz de chegar. Vem Espírito Santo, enche-nos. Então, a primeira inspiração é essa: Espírito Santo, enche-nos, enche-nos, enche-nos. Espírito Santo, enche os nossos pulmões. Espírito Santo, vem nos fazer respirar, nós queremos respirar. Sabe aquele peixinho lá, quando a água do aquário fica muito ruim, falta oxigênio ali naquela água, e o peixinho sobe para poder tentar respirar, buscar o ar. Assim somos todos nós nesse tempo doido que a gente vive. Nós precisamos, e o nosso ar, a nossa respiração é Espírito Santo. É Espírito Santo, vem Espírito Santo. Peça em tudo que você vai fazer. Peça em tudo que você fizer. Espírito Santo, em todas as ações. Ilumina a consciência, a mente, a vontade, as nossas decisões, as nossas atitudes, todas no Espírito Santo. Ar para a nossa vida. A segunda coisa é: que bom estar na Canção Nova. Eu estava com saudade, e penso que é a saudade que invade muitos e muitos que nos acompanham agora. Partilho isso porque sei que é o sentimento de muitos de vocês que gostariam de estar aqui na trilha da cura, que gostariam de estar aqui na Canção Nova, que sentem saudade desse território eucarístico, desse território santo. Então eu sei que hoje eu represento muitos por esse Brasil de Deus que sentem saudade da Canção Nova. E ser Canção Nova, se ser Canção Nova é bom demais, eu posso dizer para você que estar na Canção Nova é bom demais. E eu agradeço a Deus de todo o coração por essa graça, por poder trazer Betânia, através dos poucos de nós que aqui estamos, poder trazer Betânia para esse território eucarístico. Obrigado, Senhor. Louvado sejas, glorificado sejas pela graça de estar aqui, pela graça de partilhar a palavra, pela graça de poder viver esses 25 anos de comunidade Betânia, celebrar isso aqui, nesse lugar onde o Padre Léo, tantas e tantas vezes, para multidões, rezou, pregou, falou, inspirou e ajudou o Espírito Santo a chegar como ar na vida de tanta gente, em tantos lugares. Então, que bom estar
na Canção Nova. Mais uma vez, e a palavra mais forte desse tempo de jubileu nosso, né, em Betânia, é gratidão. Então, a nossa gratidão à Canção Nova, ao sistema Canção Nova de comunicação que nos ajuda, que amplifica a nossa voz, que amplifica o nosso desejo de evangelizar, que amplifica a nossa vontade de levar o amor do coração de Jesus a tantos lugares. Obrigado, Canção Nova. Estamos juntos. Como eu gosto de dizer, estamos juntos. Vamos de Bíblia? A palavra é de Mateus, o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, dos versículos de 25 a 30. Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Por este tempo, pôs-se Jesus a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e doutores, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis assim descanso para as vossas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Com estas palavras de salvação que você já ouviu em outros momentos, eu quero partilhar com você esse momento que estamos vivendo na comunidade Betânia. Nós estamos celebrando 25 anos de comunidade Betânia. 25 anos que Deus plantou uma semente que cresceu e floresceu a partir do coração do Padre Léo, e que hoje, com todas as lutas, as dificuldades, os desafios, tem buscado cumprir a sua missão nesse mundo. Mas celebrar 25 anos, eu tenho dito lá em casa, diversas vezes isso, não é para nós ponto de chegada. Pelo contrário, se não é ponto de partida, é com certeza catapulta. Sabe aquela planta de lançamento, aquele projeto de lançamento onde se colocam os foguetes, para que os foguetes possam ser projetados para o alto, atingir o espaço, buscar a Lua, buscar agora Marte, né? Sabe aqueles projetos espaciais, nós estamos aqui perto do INPE, em São José dos Campos, né? Tantas plataformas de foguete. Eu penso que esse momento que Betânia vive é para nós essa dimensão de projétil. Nós estamos sendo lançados. Por isso não é ponto de chegada, nós não estamos celebrando como ponto de chegada, mas como ponto de lançamento, né? Projetar é lançar além, e no nosso caso lançar para o alto. Padre Eliton falava anteriormente
de, com Deus no comando, buscar as coisas do alto. Mas para que a gente possa, de fato, buscar as coisas do alto, é preciso que a gente tome consciência dessa plataforma de lançamento, que leva a gente para o alto. Porque não é com as nossas próprias forças, nunca foi. Não é com as nossas energias, porque nunca foi. É preciso que haja ali todo um planejamento, todo um envolvimento, todo um esforço feito para que tudo dê certo, né? Para que o lançamento não seja frustrado, para que o foguete não se perca. Quantas tentativas, sobretudo no projeto espacial americano, né? no planejamento do projeto espacial americano, quantos lançamentos frustrados, quantas experiências onde o foguete queimou em pleno ar e foi destruído. Então, precisa essa plataforma de lançamento ser bem cuidada. E isso tem nos obrigado, como comunidade Betânia, a olhar as bases. Se quiser uma palavra que a gente tem sempre em mente quando pensa na base, quando pensa em Mateus capítulo 7, versículo 24, diante ali, onde Jesus fala da casa sobre a rocha e sobre a areia, e fala do fundamento, né? Padre Léo gostava muito da palavra raiz, do ser radical, do descer às raízes, de buscar a raiz de tudo, para que, de fato, o lançamento aconteça bem. Acho que assim você vai me entendendo para onde eu quero encaminhar esse momento que nós estamos vivendo. Então, não é ponto de chegada, é ponto de lançamento. E para isso a gente precisa preparar bem, e só se prepara bem olhando as bases, as raízes de modo todo especial. E a grande pergunta que fica para nós, e veja que eu vou falar da comunidade, mas eu quero chegar a você, quero chegar ao seu coração. Então acompanhe comigo. Então, para nós em comunidade, a pergunta mais importante é: o que então é capaz de nos lançar? Se não é ponto de chegada, é ponto de partida, o que verdadeiramente pode nos lançar? Ser essa catapulta a nos erguer na direção daquilo que Deus espera de nós, nesse mundo de Deus, nesse mundo que precisa tanto, não da comunidade Betânia, mas daquilo que a comunidade Betânia representa para o mundo, que é Jesus na sua quintessência de amor, Jesus plenamente amor. Então essa pergunta volta sempre para nós. E aí, na tentativa de mergulhar nessas raízes, de olhar a base que nos sustenta e que nos dará o impulso necessário para nos erguer e ir ao encontro das coisas do alto, buscar as coisas do alto, nós temos que necessariamente olhar para aquilo que faz a diferença na nossa vida. E a comunidade Betânia nasceu sobretudo para ser sinal e canal do amor do coração de Jesus no mundo. A primeira imagem, para você entender bem, a primeira imagem que me veio hoje, quando as câmeras da Canção Nova mostraram as relíquias do Padre Léo, e ali a túnica do Padre Léo, a imagem que mais me chamou a atenção nessa relíquia foi a cruz do Padre Léo. De tudo, né? Da estola que ele projetou com tanto, que ele quis tanto, estola feita pela Juscelia, a pedido dele, a túnica que ele gostava tanto, a gente brincava que era uma túnica asa delta, que ele gostava tanto. Mas o que me chamou a atenção foi a cruz.
Não só porque essa cruz do Padre Léo é meio gêmea com a minha, né? Essa minha foi presente dele, e eu guardo com carinho, mas pelo que ela representa. A cruz que o Padre Léo trazia no peito e que terminou ficando como um sinal forte da nossa vida consagrada em Betânia, e ela existe por uma razão. É uma cruz de coração vazado, porque ela representa aquele momento em João 19, em que o lanceiro transpassou o coração de Jesus no momento máximo de amor sobre a terra. Sim, porque a hora da misericórdia, aquelas 3 da tarde, quando Jesus dá o último suspiro, entrega o Espírito, a sua respiração é entregue, é o ato de amor mais sublime sobre a terra em todos os tempos. Em todos os tempos. E aqui, sem triunfalismo nenhum, nós todos reconhecemos essa grande verdade. E mesmo aqueles que não são hoje cristãos, quando olham para a história do homem Jesus de Nazaré e a sua entrega, a sua paixão, veem ali um ato de doação total. Porque sabe-se que aquele processo que levou Jesus à morte foi um processo injusto. Ele não merecia. Foi o servo sofredor que se entregou, o justo que se entregou por amor. Então, o ato mais sublime de amor sobre a terra foi registrado ali em João 19, naquele momento em que Jesus entrega o Espírito, depois de nos dar todos os seus bens, o que ele tinha de melhor, o seu testamento, inclusive a sua mãe no alto da cruz, travando uma amizade plena com o discípulo amado, e a gente vai chegar nisso depois. Jesus entrega o Espírito, o amor é lançado sobre a terra para que nós nunca mais nos esquecêssemos e que fôssemos marcados por esse amor para nos deixar transformar. Não é difícil dizer que a essência de todo o Evangelho, o resumo de todo o Evangelho, se concretiza naquela cena onde o amor é a resposta. Aquilo que São João Paulo II, nessa frasezinha famosa de São João Paulo II, pequena e densa em significado. O amor explicou tudo. O amor explicou tudo sem palavras. Porque o verdadeiro amor não é traduzido em palavras, o verdadeiro amor é traduzido em gestos, em atitudes, sobretudo atitudes de entrega, de doação, de fato ir ao encontro do outro e fazer com que o outro possa experimentar, de novo, não em palavras, mas com gestos, com atitudes de que ele é amado. E ali estava o ato mais sublime do amor sobre a terra. Descrevendo João 19, nós encontramos o lanceiro rasgando o coração de Cristo. E de lá sai sangue e água. Os santos padres viram nesse sangue e nessa água que jorraram do coração de Cristo, golpeado na cruz, os sacramentos, a própria igreja, mas sobretudo o Espírito Santo. Água viva, doada por amor, o amor derramado sobre nós, amor do Pai e do Filho derramado sobre nós, que renovaria a face da terra, que veio para renovar a face da terra no amor. E aí, amados irmãos e irmãs, você que me acompanha, filhos e filhas, essa cruz representa esse momento. E o Padre Léo carregava essa cruz de madeira de ébano, que ele ganhou numa viagem e nunca mais tirou. E as poucas que ele trouxe, ele distribuiu, uma para mim, outras para alguns consagrados, e guardou a dele, porque via ali a simplicidade e ao mesmo tempo a imensidão desse sublime gesto de amor. Betânia nasceu
desse coração vazado. Porque Padre Léo, olhando para esse coração vazado que ele trazia no peito, contemplando esse coração, ele se perguntava: como fazer para que, sobretudo, os leprosos do nosso tempo, que são os dependentes químicos, e ele várias vezes falou sobre isso, como fazer com que eles pudessem, de fato, experimentar esse amor, porque esse amor gratuito, no gesto mais sublime de amor sobre a terra, é esse gesto que tem o poder de transformar alguém. Por isso, ele olhava para a experiência daqueles que viviam aquela situação ali nas noites, nos lugares mais indizíveis, nos lugares mais difíceis, hoje nós diríamos nas cracolândias da vida. Ali ele olhava e diziam: é necessário que eles experimentem esse amor, é necessário que eles tenham essa resposta, porque se eles tiverem essa resposta e encontrarem nesse amor aquilo que eles precisam, eles não mais dependerão da droga, eles não mais procurarão na prostituição, não mais procurarão no pecado, não mais procurarão naqueles lugares que os desfiguram e roubam deles a dignidade de filhos amados de Deus, de filhas amadas de Deus, a dignidade daqueles que teve o próprio Filho de Deus morrendo por eles, numa cruz, dando tudo de si. Jesus foi macerado por causa deles, e era necessário que eles experimentassem isso. E aí o Padre Léo, contemplando esse mistério, começou a se perguntar como reparar isso, olhando para as tentativas de Santa Margarida Maria Alacoque, lembrada ontem, né? Foi a memória de Santa Margarida Maria Alacoque antes, que teve de Jesus a revelação que disse: eis o coração que tanto ama, e que da maioria só recebe ingratidão, indiferença, pecado, e que continua indiferente, sem tocar esse amor, sem experimentar esse amor. Não pode mais. O reino do coração de Jesus, o reino desse amor, precisa prevalecer sobre a terra. Não dá mais. Os corações estão vazios, falta ar. Então é necessário que a vida venha, que o ar encha os pulmões, porque esse amor já foi dado, esse amor já foi concedido. E quantos não experimentam? E aí o Padre Léo inventou jeitos, criou maneiras, criou missa às 10 para terminar à meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, para resgatar os jovens que saíam das universidades, para resgatar os jovens que ficavam perambulando, iam para os barzinhos e depois não tinham o que fazer. E aí hoje a gente fala isso e é comum, mas eu me lembro quanto escândalo isso provocou. Era o padre que andava com os drogados, e ele batia no pé: não, eu não ando com drogado, não, filho meu não é drogado, é filho amado por Deus. Drogado é rótulo, drogado é a sociedade apontando o dedo, como sempre faz, rotulando as pessoas e vomitando os seus preconceitos, vomitando os seus rótulos sobre as pessoas, querendo classificar cada um, querendo impor sobre cada um modismos. Não. Por isso, em Betânia, era algo que ele insistia muito: nós não vamos massificar, não dá para massificar, Deus ama cada um, tem que individualizar, trazer a pessoa, olhar nos olhos, fazer com que elas sintam verdadeiramente que Deus as ama, a ama, e é isso que importa. E nesse criar, nesse inventar jeitos, nesse responder ao amor que precisa de uma resposta, porque o amor, quando transborda, ele necessita de resposta, ele espera uma resposta. O amor nunca é passivo, o amor é ativo, e ele exige uma resposta. E a resposta que o Padre Léo deu
foi Betânia. Ele sentia que precisava encontrar um lugar, precisava encontrar um oásis, precisava encontrar um recanto, onde Jesus pudesse ser acolhido. Porque Jesus estava ali, na frente dele, quando ele passava nas madrugadas, olhando para aqueles jovens bêbados na beira-rio de Brusque, ou então se lembrando das meninas prostituídas que ele visitava nas zonas, nos caminhos em direção a Blumenau, sobretudo. Ele se lembrava deles, ele se lembrava delas e dizia: o amor tem que chegar lá. Mas não basta ir, deixar e voltar para casa e deixá-los na mesma situação. Não, não, não. É preciso que haja um lugar, é preciso que haja um espaço privilegiado, é preciso que haja um território sagrado, onde a marca principal fosse esse amor. E por causa desse amor, o transbordar seria acolhimento, onde precisava ser acolhido, acolhida, aquela que estava ali para ser restaurado. Sim, restaurado, porque a imagem que o Padre Léo tinha era que a imagem e semelhança de Deus naquela pessoa estava sendo aviltada, estava sendo negligenciada, estava sendo borrada. E ele olhava e dizia: o encardido dá risada quando encontra um filho drogado, dependente químico, jogado, como diz a sociedade, sem valia, e querendo de fato impor nele a pecha de que ele é drogado, para poder rir e dizer, e poder lá, não sei em que quintessência do inferno, poder olhar para Deus, dar risada e dizer: olha os teus filhos amados, olha as tuas filhas amadas aí, não é por causa deles que o teu filho primogênito morreu na cruz? Não é por causa dele que o teu filho se encarnou? Como diz a carta aos Filipenses, não se apegou ociosamente à sua condição, mas se humilhou, desceu, se encarnou, assumiu a nossa carne estragada, para poder ser um de nós, para poder ser um humano. Não é isso que o teu filho fez? Não é esse aí que todo, levado pelo pecado, pelos vícios, pela prostituição, por tantas coisas que vão desfigurando o ser humano, não são esses que são destinados a ser casa de Deus, morada tua? E lá, não sei de que lugar do inferno, o encardido debochava, dava risada do coração rasgado de Jesus. Mas só que ele não tem a última palavra. Só que o encardido, como lembra Santo Agostinho, é um cachorro amarrado. Ele late, 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 pode latir, mas a última palavra é sempre do amor. É sempre de Deus. E nessa experiência, Padre Léo então pensou a primeira Betânia. Ele olhou para a Betânia bíblica, ele olhou para o relacionamento dos irmãos Marta, Maria e Lázaro, daquela localidade que fica ao norte de Jerusalém, uns poucos 10 quilômetros, quase 10 quilômetros, e ali, naquele lugarejo, ele fala a Sagrada Escritura em diversas passagens, que não dá tempo para a gente olhar agora, que Jesus ali foi profundamente amado, que Jesus ali foi profundamente acolhido, e sobretudo em João capítulo 11, um texto paradigmático para nós em Betânia, ali fica expresso,
já no versículo 5, que Jesus amava muito, muito, muito Marta, Maria e Lázaro. E porque ele amava muito, muito, muito Marta, Maria e Lázaro, ele estava lá. E chegou lá para poder participar daquele momento difícil daquela família, em que Lázaro, segundo as contemplações do Padre Léo, com discussões exegéticas, não entramos nisso agora, um leproso, que havia morrido de lepra e que estava enterrado há 4 dias. Mas, desafiando a fé da irmã Marta, da irmã Maria, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Se creres, verás. E elas disseram: nós cremos. Jesus, comovido, porque amava, e o amor chora, e o amor se emociona, o amor sente, porque eu repito, o amor nunca é passivo. Vendo o sofrimento das irmãs, chora junto, e diz, no menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Chorou por quê? Chorou porque amava. Chorou porque sentiu o sofrimento daquela família, chorou pelas vezes que foi acolhido lá por Marta, Maria e Lázaro, e naquele momento a família chorava a dor da perda, como tantas famílias choraram a dor de alguém que ama e que foi levada pela Covid-19, nesse tempo duro, nesse tempo doido que a gente vive. E assim Jesus chorou por amor, mas por amor também elevou a voz, olhou para o céu buscando as coisas do alto, e como um foguete projetado para o alto, rezou e pediu ao Pai, e o poder do alto e no Filho de Deus se manifestou na força do Espírito, e a voz dele ecoou: Lázaro, vem para fora, vem para a vida. E Lázaro saiu todo enfaixado daquele túmulo. Essa visão para o Padre Léo era exemplar, porque era assim que ele imaginava. Era preciso de fato uma Betânia, onde a voz do amor pudesse ser ecoada, onde a voz poderosa do amor pudesse ser ecoada no Pai, no Filho e no Espírito Santo, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, para poder tirar do túmulo da droga, para poder tirar do túmulo dos vícios, para poder tirar do túmulo do pecado, para poder tirar do túmulo do afastamento de Deus, para poder tirar do túmulo da prostituição, meninos e meninas desfigurados. E lá em Betânia, então, a voz do amado ecoaria, para poder dizer: vem para fora, vem para a vida, vem para uma vida plena, né, vida plena. Daí o nome dessa banda, que aprendeu no coração do Padre Léo, e portanto, através dele no coração de Jesus, a cantar a vida. E aí, em João 10:10, a resposta: eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância, tenham plenamente. E é isso que Betânia faz. De uma forma singular, essa é a nossa missão. Nos nossos recantos e onde estivermos, nós precisamos lembrar tantas coisas. A gente precisaria lembrar sobre Deus, tantas coisas é preciso evangelizar sobre Deus, tantas coisas é preciso dizer sobre Deus, tantas coisas é preciso dizer sobre a missão de Jesus sobre a terra. Mas nós, Betânia, empunhando o coração rasgado de Jesus, só devemos gritar uma. Porque gritando essa, gritaremos tudo. Deus te ama, num amor eterno. Deus ama você, num amor eterno. Por isso nós criamos recantos. Recantos que vivem da providência de Deus, que vivem do cuidado de Deus que nos chega através de amigos,
amigas de Betânia, através de benfeitores anônimos de tantos lugares, e você pode ser um, que nos ajudam a poder criar esse lugar, esse espaço, esse meio, esse oásis, no meio dessa confusão toda, no meio desse tempo duro que a gente vive, desse tempo difícil, no meio de vozes contrárias à vontade de Deus, porque não são todos os meios de comunicação que de fato, como a canção nova, ecoam a voz poderosa de Deus chamando a vida. Não são. A maioria, pelo contrário, em vista do lucro, ecoam mais morte do que vida, ecoam mais desamor do que amor, ecoam mais contravalores do que valores. Por isso, feliz você que é sócio da Canção Nova, feliz você que ajuda a evangelizar, que é de fato, que faz parte de fato dessa canção nova, que através do profeta dos nossos tempos, Monsenhor Jonas, ecoa para o mundo em todos os lugares, nos 4 cantos do mundo, através do sistema Canção Nova de comunicação. Que Deus tem a última palavra, que não é o mal que tem a última palavra, que por mais que o mal apregou e tantas coisas, a última palavra é de Deus, e é por isso que aqui se vive também da providência de Deus, para que não haja dúvida, para que não tenha enganos, para que se saiba aonde vai o dinheiro que é doado, para que todos que possam vir aqui vejam nas paredes, nas câmeras, nos colaboradores, em tudo que existe, que é de Deus tudo que está aqui. É por isso que a Canção Nova pode permitir que nós celebremos os 25 anos de Betânia aqui nesse lugar, sem nos cobrar um tostão, pelo contrário, até nos ajudar. Por quê? Porque é de Deus. Percebe a diferença? Padre Eliton falou em Cyber Apóstolo, nome pomposo, chamando nosso novo beato, né? Novo em todos os sentidos. Ele tem falado muito nele, até por causa do trabalho com a juventude, que ele faz e faz com maestria. Mas eu fico pensando sempre naqueles que têm todo o potencial da internet e não são cyberapóstolos. Pelo contrário, são semeadores de inferno, que vivem debaixo da idolatria mais triste que existe, que é a idolatria do eu, a idolatria do ego, a egolatria, que só vive para promoção pessoal, para o seu arranjo pessoal, que perde esse espaço maravilhoso, que pode ser sinal e canal do amor de Deus para o mundo, como fez esse moleque aí de 15 anos, agora beato, e que perde a chance de fazê-lo. Talvez você que esteja me escutando agora, ao invés de semear vida, semeia a morte. E são muitos os semeadores da morte. Esses 25 anos de Betânia não são só para nós. Eu comecei falando dessa pandemia, e quantos de nós nos sentimos sufocados por esse tempo. Estamos aí precisando, como a imagem do peixinho que me veio no início da pregação, né? Precisando do ar, precisando do respiro, que é o Espírito Santo. Então, você precisa de Betânia. Padre Léo dizia que ninguém se aproxima de Betânia impunemente. Todos os que se aproximam de Betânia precisam de Betânia. E precisam de Betânia porque nesse lugar onde acolhemos Jesus, que acolhemos cada um que vem até nós como o próprio Cristo, esse amor que se traduz, que irrompe da cruz de Cristo, que irrompe do coração de Cristo, desse coração que foi rasgado e que jorrou amor, é de lá, é ali que buscamos o acolhimento que fazemos. E aí aqueles que se aproximam de Betânia sentem de fato, e a gente fala isso com humildade
e com responsabilidade, porque tem que melhorar, tem que sempre melhorar. Ontem mesmo anteontem, partilhava com um dos nossos discípulos em missão, quase consagrados, que teve uma dificuldade com alguém que passou por Betânia, e eu dizia: filho, isso pode acontecer em qualquer lugar. Você está perdoado e nós estamos perdoados porque somos humanos, fracos, limitados. Eu sei por mim mesmo. Humanos. Demasiado humanos. Não para se acostumar no erro, mas para aprender e se redimir. Por isso o Senhor nos dá a graça do arrependimento, que não é sentimento de culpa, mas é força dentro de nós para nos levantarmos, olharmos para o amor misericordioso de Deus, que sempre nos é dado, porque Papa Francisco lembra que somos nós que nos afastamos de Deus, porque da parte de Deus Ele está sempre disposto a nos perdoar. Mas eu dizia para ele: filho, quem vem a Betânia, espera amor acolhedor. Quem vem a Betânia sente a necessidade de ser abraçado, mesmo nesse tempo de pandemia, sem abraço. Então a gente vai ter que abraçar com o olhar, a gente vai ter que abraçar com o gesto, a gente vai ter que abraçar com esse sentimento de poder olhar para aquela pessoa e fazer com que ela perceba: você é amado num amor eterno. Deus te ama, você é amado num amor eterno. Por isso todo o seu corpo tem que falar desse amor. Hoje eu dizia na missa dos 25 anos de Betânia, que talvez uma das grandes vantagens que essa pandemia vai trazer, preste atenção que eu não estou minimizando as dores, o sofrimento, as mortes. Meu Deus, mais de quase 160 mil mortes por conta, contabilizadas, mas só Deus sabe, só no Brasil, só no nosso país, por conta da Covid-19. Eu sei o que isso significa, porque perdi uma prima de 38 anos, com pais velhinhos, sofrimento, de não poder, de morrer às 2 da manhã e ser enterrada às 6, sem ninguém da família. Só a irmã, o pai velhinho que reconheceu o corpo. Então, não estou minimizando a dor, pelo contrário. Assim como Jesus chorou a morte de Lázaro, somos chamados a chorar todas essas mortes de irmãos e irmãs. E a única coisa que nos consola é, de fato, a força da ressurreição, porque há aqueles a quem a dor da saudade entristece. A certeza da ressurreição consola. É a única certeza que temos. Mas, talvez uma das vantagens desse tempo doido, de pandemia, vinda das máscaras, seja nos obrigar de novo a olhar nos olhos das pessoas. Nós perdemos isso por conta das correrias, por conta das exigências desse mundo pós-moderno que foi nos obrigando e dizendo para nós que a gente tinha que correr, e para isso a gente tinha que juntar, ter, que a gente deveria juntar dinheiro, porque não é para ser, é para aparecer, aparecer através das roupas de marca, para aparecer através dos relógios caros, aparecer através dos tênis caros, aparecer através das muitas coisas que a gente se revestia, enquanto por dentro estava vazio. Quantas correrias, ao invés de amizades verdadeiras, amizades superficiais, amizades de longe, amizades de figuras passadas pelo Photoshop. Ao invés de saborear a comida que come, a preocupação maior em fotografar a comida para que alguém em algum lugar visse aquele momento. Talvez na tentativa louca de capturar aquele desejo de felicidade que não conseguia sentir por dentro. Não sei.
Talvez eu esteja sendo duro demais nas minhas reflexões, no sentido de olhar um pouco o comportamento pré-pandemia. Mas, de alguma maneira, essa pandemia nos sacode para nos fazer voltar ao essencial, para nos fazer perceber que nós precisamos de Betânia. E Betânia ali é o lugar da simplicidade, porque é esse o convite do Evangelho. Eu vou voltar para o Evangelho. É esse o convite de Jesus nesse Evangelho. Primeiro são os pequenos, os simples, que vão perceber. É ali nas relações simples, é ali na alegria de poder sentar-se junto à mesa com aqueles que você ama, com aqueles que fazem parte da sua vida, e partilhar ali na hora da refeição a alegria de estar vivo, a alegria de estar com os irmãos, a alegria de estar com aqueles que a gente ama e que nós não achávamos mais tempo para estar com eles, por 1001 razões, 1001 desculpas, 1001 situações, muitas justas, eu sei, mas só que aquele que está do teu lado não recebia muitas vezes a sua atenção. Veja, a educação, o Evangelho de hoje fala de aprender, de educação. A educação está tendo que se reinventar, é verdade. Mas sabe uma das coisas que eu ouvi muito nessa pandemia? Pais e mães desesperados, porque de tanto terceirizar a educação dos filhos, se deram conta que não estavam juntos dos seus filhos, e de repente, por conta da Covid-19, tiveram que sentar com os filhos, estar juntos, ajudar a ensinar a lição, cuidar dos filhos, conter os filhos para dar limite, e aí eles perceberam a dificuldade de educar, até por causa da distância que eles estavam dos filhos, e aí eles tiveram que se reinventar para poder estar ali e acompanhar o filho na educação, nas matérias, mas sobretudo na vida. E quantos pais se desesperaram e foram se dar conta que, apesar de dar tudo, colégios caros, estavam longe dos filhos. Isso é importante perceber, porque toda crise, e esse é o sentido cristão da crise, para você não ter dúvida, abra lá em Eclesiástico, capítulo 2, que fala ali do significado de crise, né? É aquele célebre texto que fala: meu filho, se entrares para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação, porque é no cadilho do fogo que se prova os homens e mulheres de Deus, é no fogo que se prova quem é de fato de Jesus, quem é de fato de Deus. Então, essa crise vem para nos purificar. Mas o apelo é que você transforme a sua casa, a sua vida numa Betânia, para que você possa de fato ali, a começar da sua família, da sua casa, acolher aqueles que estão com você, com o mesmo amor que brotou da cruz e que o Padre Léo carregava no peito, no símbolo desse coração vazado. E pensando nisso, Deus me deu a graça de preparar esse livro que se chama Coisas do Coração, que fala dessa partilha sobre o amor acolhedor em Betânia, que eu fiz até agora com vocês. Nesse livro, para uma mística do amor acolhedor, Coisas do Coração, eu vou retratando exatamente isso que eu partilhei com vocês, e de como o amor foi sendo a tônica, foi se tornando cada vez mais a tônica de tudo aquilo que a gente faz em Betânia. Fala da espiritualidade de Betânia, mas fala da espiritualidade do coração de Jesus, que vai ao encontro, e que quer ser resposta para o tempo que a gente vive, para esse tempo que, no dizer do Papa Emérito Bento XVI, nos forçou, no período antes da pandemia, a uma ditadura da relatividade, uma ditadura do relativo, uma ditadura do eu, uma ditadura do subjetivo, onde vale eu o tempo inteiro, e nós fomos nos esquecendo dos irmãos, das pessoas que estão à nossa volta, fruto do pecado. E aqui tem um capítulo falando sobre o pecado, não de forma moralista,
mas de uma maneira que nós possamos mergulhar na nossa própria realidade e perceber como isso vai nos afastando de Deus e dos irmãos, e que a gente precisa quebrar para poder fazer aquilo que o Papa Francisco pede de nós, porque o mundo globalizou a insensibilidade, e nós precisamos de novo nos tornar sensíveis à dor dos irmãos, ao sofrimento dos outros, ao sofrimento daqueles que mais precisam de nós, e antes de apontarmos o dedo e depositarmos o nosso preconceito nas coisas e nas pessoas, nós precisamos tomar consciência de que somos pecadores. E a resposta para tudo isso está aqui, no amor do coração de Deus para cada um de nós. O amor é o caminho para transformar a sua família numa Betânia, fazendo com que você reconheça Jesus naqueles que convivem com você, fazendo com que você reconheça Jesus, sobretudo naqueles que são mais frágeis, naqueles que mais precisam, como as mães dos meus filhos e filhas em Betânia, que, vou falar daqui mesmo, como que não desistem dos seus filhos. Eu tive uma experiência tão bonita no tempo que eu fui visitar meu irmão, que passou um período preso, e eu falo disso também no livro. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, que quando eu chegava para visitar o meu irmão, e o fiz muito pensando na minha mãe que tem Alzheimer, porque eu pensava comigo, eu preciso ir, porque só tem eu e minha irmã que podem ir. E eu preciso ir porque se a minha mãe pudesse, ela estaria lá. Mas como ela tem Alzheimer, ela não podia ir. E eu ia sempre com essa consciência, porque interiormente, até com uma dificuldade interior, de acolher tudo que o meu irmão tinha feito. Ele que é filho de Betânia, que é dependente químico. E aí, eu fiquei impressionado, porque ali naquela fila, para entrar naquele presídio, eu, de homem, de padre, um velhinho comigo, e o resto, mulheres. Algumas poucas esposas, e a sua grande maioria, mães. E aí eu me lembrava daquilo que o Padre Léo dizia, que mãe não foi feita para desistir. Que mãe, a não ser que aconteça alguma coisa muito grave, não desiste. E é por isso que eu escolhi como capa desse livro, Coisas do Coração, uma imagem do coração de Jesus que eu tenho lá na minha casa, lá na nossa casa, né, Padre Lúcio? Uma imagem de quase 1,60 m, mais ou menos, talvez um pouquinho mais, do coração de Jesus. E essa imagem chegou toda desfigurada, precisando de restauração. E quando uma artista plástico, Dona Teca, lá do interior de Minas, no Triângulo Mineiro, que ficou um tempo em casa, vivendo Betânia, participando das coisas, querendo experimentar o amor do coração de Jesus em Betânia, ela resolveu me dar um presente, a restauração dessa imagem. E fez uma surpresa para mim. E eu só fui saber depois que estava pronto. O molde das mãos dessa imagem são as mãos da minha mãe, que hoje tem Alzheimer. E os moldes, e ela fez isso escondido na época, mamãe não estava doente ainda, e ela fez escondido, e quando foi nos apresentar a imagem restaurada, que ficou belíssima, ela falou que para que eu não esquecesse que o coração de Jesus ama com o coração de mãe, ela colocou as mãos da minha mãe na imagem restaurada. E aí eu compreendi que no coração de Jesus, Deus ama com o coração de mãe, mas Deus ama com mãos de mãe. Porque o amor é atitude.
O amor é concreto, o amor ele vai ao encontro, por isso o amor abraça, traz para perto, ele tira da situação de sofrimento, ele ajuda a levantar as mãos que são símbolo de trabalho, de ação, onde o polegar opositor nos ajuda a ter o instrumento álibis mais poderoso da terra, a máquina mais perfeita que nenhum robô consegue imitar, o movimento das mãos, ela é possível. Deus ama com as mãos, e nos ensina a amar com as mãos, a amar concretamente, não amar de longe ou só com palavras, mas ir de fato ao encontro daqueles que sofrem e ajudá-los. Então Deus ama com mãos e coração de mãe. Isso ficou muito concreto para mim. Eu agradeço a Canção Nova que me deu a alegria de poder publicar esse texto, esse livro, onde nós encontramos as coisas do coração latentes na nossa vida. Para terminar, além do convite de você transformar a sua casa, a sua família numa Betânia, através desse amor acolhedor que você encontra, não a partir das minhas palavras, mas você encontra contemplando o amor feito cruz. Repito, é o ato mais sublime de amor sobre a terra em todos os tempos. Não há outro. Então é preciso olhar para lá, como o Padre Léo olhou, para descobrir ali esse amor e deixá-lo transbordar. Transforme a sua casa numa Betânia, que a sua casa seja uma Betânia. Eu termino dizendo que o jeito do coração de Jesus nos amar, nesse tempo que se chama hoje, vem a partir de uma experiência sutil, mas que faz a diferença. Você já teve um amigo? Você sabe de fato o que é amizade? Você já conviveu com um amigo de tal forma que você percebeu o quanto o amigo faz a diferença na nossa vida? Pois bem, na espiritualidade do coração de Jesus a gente aprende que Deus nos convida a ser discípulos, que Deus nos convida a partir de discípulos que experimentaram Jesus ser missionários, que a partir da experiência de missão dele nos convida a um passo a mais e nos quer servos, nos tornar servos, porque na Bíblia não tem a palavra líder, a palavra chefe. Se tem, aparece 2 vezes a palavra líder, mas mesmo assim é com conotação meio ruim. Mas a palavra servo. Só que o coração de Jesus nos convida a um passo a mais. É isso que eu quero desafiar você e quero encerrar esse momento com isso. Sim, você precisa ser discípulo, missionário, servo. Mas o coração de Jesus quer você como um amigo. E por isso ele nos diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. A mesma situação presente em Mateus, no evangelho que eu li. Ele nos dá a conhecer aquilo que ele mesmo viu do coração do Pai, e o que o coração do Pai sabe dele. Por isso, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sob o peso dos vossos fardos. Ele quer você amigo. E amigo é aquela experiência sutil de amor, porque o amigo é o irmão que o coração elege. Santo Aristóteles dizia que o amigo é uma só alma em 2 corpos. Olha que coisa linda, de tão profunda que é a amizade. E aí, pensando nisso, eu escrevi um poema que fala sobre esse desejo de experimentar o amor do coração de Jesus. Chama Poeminha Leve e diz assim: a pena plainou, 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 pousou no ombro do homem cansado. O amigo vendo, passou a mão e a pena caiu. Uma mão amiga alivia dos ombros nossas pesadas penas.
Amigo que é amigo traz leveza. Amigo que é amigo traz leveza. É isso que o coração de Jesus pede de você. Ele quer ser seu amigo para que você possa depositar sobre ele os pesados fardos e transformar esse fardo pesado em algo leve, porque amigo que é amigo traz leveza. E Ele quer aliviar você, não aliviar para alienar, mas aliviar para que você experimente um amor tão grande, tão profundo, que você possa transbordar em amor acolhedor, para que você possa transbordar em amor misericordioso, porque o que o mundo necessita hoje é de amor. O mundo necessita de amor, por isso Deus nos deu essa lufada de ar do Espírito, que é o Papa Francisco, insistindo conosco que nós devemos acolher na nossa vida Deus como misericórdia, proclamando que o novo nome de Deus é misericórdia, porque já é amor, e é isso que Deus espera de mim e de você. Não sei quais são os seus pesos, e com isso eu termino. Não sei qual o fardo pesado que você está carregando hoje. Eu sei das nossas lutas em Betânia, sei dos sofrimentos de muitos em Betânia, das lutas dos nossos consagrados, porque não é fácil, só é de Deus, né? Às vezes perguntam, padre, é fácil? Não é fácil, é de Deus. Das lutas dos nossos filhos e filhas, da luta dos familiares dos nossos filhos e filhas, das minhas lutas, é o que eu sei. Talvez você esteja carregando nesse momento um pesado fardo, na sua casa, na sua família, no seu matrimônio, onde você estiver. O que eu posso te dizer? O caminho é o coração de Jesus. O caminho é o amor do coração de Jesus, que quer transformar em você, acima de tudo, num amigo, para trazer leveza à sua vida. Experimente. Escute essa canção, e com ela nós rezamos. Canção que o Padre Léo tantas vezes cantou, canção que resumia para o Padre Léo essa experiência que eu falei, que eu partilhei com você nessa manhã, experiência que é marcante nesses 25 anos de Betânia, são tantas histórias, tantas lutas, experiência que transforma a nossa vida e que é um convite. Quisera eu ter a voz do nosso amigo Eugênio Jorge para cantar com vocês essa canção. Graças a Deus, Deus nos deu vida plena, né? Porque senão eu já teria que encerrar a pregação agora. Mas quisera eu acho que se eu chegar no céu e Deus cantar, Ele vai cantar para nós com a voz do Eugênio Jorge. E foi na voz do Eugênio Jorge que o Padre Léo muitas e muitas vezes ouviu essa canção, que o Vida Plena agora vai nos ajudar a rezar, e que serve para você depositar sobre o coração de Jesus os seus pesados fardos, as suas penas pesadas. Deixe que Ele torne leve as penas que estão sobre os seus ombros, porque Deus te ama, você é amado num amor eterno. Olhe para a cruz. Tenho esperado esse momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz.
provar. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. É esse o convite do coração de Jesus para você nessa manhã. Aprendei dele que é manso e humilde. Aprendei dele que tem um coração rasgado para caber você inteiro lá dentro. Aprendei dele que te ama e que quer trazer leveza à sua vida. Não leveza que aliena, mas a leveza que te joga no amor acolhedor, misericordioso desse coração que tanto ama e que da maioria só recebe ingratidão, indiferença e pecado. Ah, Senhor, nós queremos aprender as coisas do Teu coração, Senhor. Nós queremos aprender as coisas do Teu coração. Nos ensine, Senhor. Queremos entrar na escola do Teu coração. Muito obrigado, Senhor. Olhe para a cruz. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova.